Bom, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao episódio número 2 do BS Voz, o BS Voz que é um podcast da Academia Barisul aqui de São Leopoldo, que teve agora no episódio número 1 como convidado o Ricardo Nilson da Run3, que é uma assessoria de corrida bem importante aqui no nosso estado, e que agora volta para a Barisul, até porque o Ricardo foi funcionário da Barisul e encabeçou aquele projeto do Barisul Runners lá entre 2009 e 2013, e agora o Ricardo volta com a Run3, e nós vamos resgatar esse projeto da Barisul Runners, que começa agora dia 22 de agosto, né? Então, esse ano é um ano de muitos resgates aqui na Barisul. Nós também estamos resgatando esse projeto do BS Voz, desse nosso podcast. Mas hoje nós vamos ter duas convidadas maravilhosas, muito queridas pela academia, muito importantes e muito queridas por mim pessoalmente, né? Refletindo um pouquinho sobre a nossa relação, né? Eu vejo que nós não temos assim, concluo que nós não temos interações muito frequentes, mas sempre que nós temos interações, elas são de muita qualidade, né? Então, eu consigo, nesses poucos momentos que nós temos juntos, eu consigo relatar a vocês, eu tenho total confiança, né, para passar coisas, inclusive da minha vida pessoal para vocês, assim como eu sinto também de vocês uma certa reciprocidade nesse sentido, né? Eu que já vi vocês em momentos muito bons e já vi vocês em momentos pessoais mais difíceis, e vocês tiveram a confiança de me passar essas situações de vocês para mim, né, para a gente conversar ou simplesmente para vocês desabafarem, né? Então eu tenho um carinho muito grande por vocês, apesar da nossa interação não ser tão frequente assim, né? Então hoje estamos recebendo aqui a Ivone Fernandes e a Ana Hoffman, que são clientes que estão na Barisul já há muitos anos. A Barisul completa 25 anos esse ano, né, de 2026. Gurias, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada pelo convite. Foi um prazer, tu sabe, da minha ligação com vocês, sabe, né? Sim. É de muito tempo, desde a inauguração. Quando ainda era Vitar, né, Ivone? Quando era Vitar, exatamente. Uhum. Foi uma transição que eu fiz, porque até então eu só fiquei com as gurias da Dela Estética muitos anos. Uhum. Depois passei pelo aquela, como é o nome que eu esqueci agora? Bambolê? Não. Passei pela Bambolê uma época, mas assim foi bem rápida. E logo voltei para dela. Mas aí quando a Vitar abriu, eu fiquei. E me lembro do dia que tu assumiste. 2007. 2007. Foi um dia bem legal. Te lembra de um jantar que a gente se encontrou, um jantar que a gente fazia do pessoal da musculação? Ali eu já fiquei muito tua amiga. E é até agora, né, Júnior? Tu sabe da consideração que eu tenho por ti, pela tua mãe e pela casa, né? Então, a casa, eu me considero em casa, literalmente. Que coisa boa. Me sinto muito bem ali. Sabe que a nossa estratégia, Ivone, é trabalhar muito em cima do acolhimento. A gente sente. E a gente consegue isso através do funcionário. Também. Também. A mãe, uma tremenda beijoqueira, tá sempre lá abraçando todo mundo e beijando todo mundo, querida, né? Muito querida. Muito simpática, né? Mas, assim, eu acho que mesmo antes de nós entrarmos ali, tinha uma figura muito especial, né, no meu ponto de vista, que dava um pouco esse tom família para Barisul, que era o próprio Edu. Exato. Né? Que reunia muita gente e tal. E o outro aspecto é a estabilidade do funcionário, né? Não existe empresa que se relacione bem com os clientes se ela está trocando constantemente os seus colaboradores. Exato. E precisa tempo para isso. Exato. Né? Não é fácil fazer a construção de um relacionamento, de uma relação, né, onde a gente possa ter confiança um no outro, isso depende de tempo. Sem né? dúvidas. Então, uma das nossas, vamos dizer assim, um dos nossos valores é a questão da estabilidade do colaborador dentro da nossa estrutura. Né? Nem sempre a gente consegue isso, tem momentos também mais difíceis para a academia, né? Tem momentos mais fáceis, mas é uma das nossas, vamos dizer assim, um dos nossos valores, né, que nos mantém no mercado. A gente sente. E aí, Ana, tudo certo? Tudo. Eu tô lá desde o início, desde a Vitar. Me sinto em casa, me sinto numa família, me sinto muito bem. Adoro todos vocês. Tudo certo. Tudo certo.
Então vamos lá, nós temos uma pauta, né? Eu ia fazer uma pergunta meio descarada para vocês aí, mas olha, pessoal, já me cortaram antes de nós começar o episódio, já me cortaram aqui, né? Enfim, mas era para mim ter uma ideia, né? Bom, gente, dentro da nossa pauta, a nossa primeira questão é como é que foi a relação de vocês com o esporte ou com a atividade física lá na infância de vocês, na juventude de vocês, né? Porque vocês são mulheres que se mantêm constantes na atividade física, né? Por já muitos anos, né? Mas como é que foi essa relação de vocês com o esporte, com a atividade física, quando vocês eram ainda, vamos dizer assim, crianças, jovens, né? Estavam começando a vida? Pode falar, Ana. A infância não foi muito agradável, porque eu era asmática. Tinha problema circulatório grave, então nem à escola eu podia ir. Então a infância não foi muito prazerosa. Tinha atividade física na escola naquela época? Eu não conseguia a escola. Mas tinha? Tinha. Eles ofereciam? Tinha. Mas eu não conseguia participar de nada, nem frequentar a escola, pela asma. Então, aí, na juventude eu consegui superar a asma. Aí eu comecei a frequentar a escola. Para te ter ideia, eu me alfabetizei aos 9 anos. Aí eu não parei mais. Aí eu superei a asma, entrei na atividade física e, desde então, nunca mais parei. Isso nós estamos falando o quê? Com os seus 19 anos, 20 anos? Nós estamos falando com 12 anos. Com 12 anos. E a atividade física que tu fazia naquela época era o quê, Ana? Não era jogar vôlei como a Ivone, que a bola sempre caía na minha cabeça. Então eu era mais atividade física mesmo. Tipo uma ginástica olímpica, mas daquela época, né? Uhum. Num ginásio, coisas desse tipo. Esse era o incentivo da minha família meu problema circulatório. Daí a asma passou, mas a circulação... Continuou. Não te abandona. O problema não te abandona. Isso é para a tua vida. Né? Então, eu tinha muito incentivo nessas atividades físicas. E era o que eu comecei a fazer. A partir de 12 anos, E não parou mais? Não parei nunca mais. E tu, Ivone? Eu, naquela fase do primário, né, quando a gente entra na escola, na época não existia creche, não existia aquela coisa de tu ir precocemente. Não, a gente ia com 6 anos, 5 anos, 6 anos para a escola. E a escola era uma escola tradicional, né? Uma coisa bem tradicional. Tinha um dia na semana educação física. Então, a educação física compreendia aquela coisa assim de corrida, salto em altura, e botavam tijolinhos, coisinhas assim que a gente tinha que pular. Era uma coisa bem... Uma brincadeira. Uma brincadeira. Brincadeira realmente, era assim um divertimento aquilo. E aquilo sempre eu gostei de fazer. Eu gostava daquele dia, entendeu? E aí depois, obviamente, a idade foi, né, tipo lá meus 13, 14 anos, eu gostava muito de correr. E sabe onde que eu corria? Eu ia nas férias o meu tio tinha um local que era uma fazenda, que era uma coisa bem legal, tinha muito campo. Eu corria sozinha no campo. Aí enfrentei assim um gado, né, um boi, uma vaca, sei lá o quê. Até porque tu não é natural daqui, né, Ivone? Não, exato, interiorzão, São Borja. Nessa fase eu já estava em São Borja. Então eu corria sozinha. Porque eu ia para essas férias no meu tio, mas eu sentia muita falta de casa. Porque o meu tio gostava muito de mim e eu gostava muito deles. E eu alfabetizava naquela época um sobrinho meu. Sobrinho filho desse tio. Ele não tinha ainda idade para ir para a escola, então eu já brincava com ele de ensinar a ler e escrever. E aqueles momentos que eu tinha de não estar fazendo nada, eu ia correr no campo. Do nada eu ia correr. Uma coisa tua. Tua, minha, aliás, minha, uma coisa muito minha. E aquilo sempre me moveu. Por quê? Eu sou muito agitada. Todo mundo sabe que eu sou agitada. Capaz. Não. Todo mundo sabe que eu sou hiper agitada. Então, eu não me vejo parada nunca. Eu não consigo ficar parada. Eu estou sempre fazendo algo. E ali foi a minha infância e adolescência,
o vôlei, e depois, aí veio a fase adulta, que eu vim para cá, casei muito cedo, casei com 23 anos, e no dia que eu casei, foi 7 de setembro, no 7 de setembro, aí nós fomos em lua de mel, saímos, na volta eu fui na imobiliária Vila Rica pagar o condomínio do meu prédio, que na época não existia, né, computador para a gente pagar em nada. Eu fui lá na Vila Rica pagar o condomínio. E eu tô saindo do condomínio da Vila Rica e a Ana e a Miriam, Ana Albrecht e a Miriam Andretta, estavam dando um panfletozinho assim da abertura da Dela Estética, que era na primeira de março. Nós estamos falando de 1970, década de 70 ali. Década de 70. A Ana veio ali, me deu aquele papel. Eu estava saindo assim da Vila Rica, eu não a conhecia, e eu peguei, vai abrir uma academia em São Leopoldo, já tinha a Bambolê. Mas elas abriram um ano depois da Bambolê. A história do fitness aqui em São Leopoldo, hein? Aí a Ana me deu aquilo, eu disse, obrigada, aí eu cheguei em casa, meio-dia meu marido chegou para almoçar, e eu disse, eu vou entrar. E ele disse, sério? Eu disse, vou. Ele disse, vai com tudo, vai mesmo, é bom. Eu fui me inscrever no outro dia. E fui e comecei. Então, eu comecei muito cedo. Só que era aquela coisa, assim, de exercícios no chão. Exercícios no chão. Tu fazia vários tipos de exercício. Não existia peso, né? Era com um bastão, com uma cordinha, alguma coisa. Aí, mobilidade, a gente fazia muito. Alongamento, se fazia muito. Abdominal. Depois que começou a vir aqueles... coisinhas devagar, outros assim, acessórios. Outros acessórios. Tinha um gravadorzinho, assim, com umas fitas cassete que ela botava ali pra gente ouvir música. E assim foi o primeiro ano de academia minha. E eu acompanhei a dela em todos os momentos das mudanças delas, certo. Até chegar à musculação. Certo. Então... Aí, quando chegou a musculação, eu fui pra musculação. E tô aqui até agora. Já faz um tempo. Já faz um tempo. Então, assim, o que a gente pode resumir dessa primeira parte é a Ana entra na atividade física mais por uma questão de saúde. Incentivo de família, e tu, Ivone, mais por uma questão de temperamento e personalidade. Exatamente. Não, uma coisa, eu não consigo ficar quieta, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vejo isso. Certo, não tinha aquele objetivo não, de saúde. Não, nada. Eu preciso fazer alguma coisa. E só um adendo, aí eu engravidei logo. Eu engravidei da Vanessa muito rápido. Em 9 meses de casada, eu engravidei. Aí fui para uma clínica obstétrica que eles tinham todo um trabalho que eles faziam com as gestantes de movimento. Aí, então, um dia era com o educador físico, que a Ana e a Miriam foram lá falar sobre o quanto a gestante precisa de movimento para ter um parto legal. Só que eu não tive parto, eu fiz cesárea os 2. Olha para tu ver como é, enfim. Mas ali eu já tive durante a gravidez, eu continuei fazendo exercício. E eu ia na Ana até os 8 meses, até o 8º mês. É engraçado essa questão da gestação, não está na pauta aqui, mas e a nossa conversa, como a gente está falando antes, é um bate-papo, vai vir assuntos aí diversos, né? Mas é interessante como eu que sigo muitos atletas profissionais do triatlon, né, mundial, sim. Né, as atletas mulheres eventualmente engravidam. Sim. Mas elas ainda têm aquela ambição, aquele objetivo de voltar a competir profissionalmente. E eu vejo atletas que continuam treinando 10, 15 horas por semana com grávidas. 8 meses de gravidez. Eu fiquei treinando, só que é um tabu aqui no Brasil, né? Grávida, não pode movimentar muito, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas o nosso médico mandava. Mandava fazer. Te interromper. Não, claro. Mas, sim, ele mandou, ele te façam exercícios físicos, porque é muito importante para a hora do parto. E, infelizmente, eu não tive esse privilégio. Condição. Não tive condição, não tinha dilatação. Enfim, mas foi durante toda a gravidez exercício na Dela Estética. Pô, que legal isso aí. E tu, Ana, quando é que tu entra numa academia, mulher? Na década de 70, há uns 13 anos por ali, eu fui para a primeira academia. O nome eu não lembro. Ela ficava na Rua Grande, perto
do Cine Independência em cima. Mas eu não lembro o nome. E era só masculino? Era só feminina, a gente fazia ginástica localizada, com pezinho, alguma coisinha, um step. Era a primeira parte da aula. Segunda parte, dança. E fiquei ali um tempo. Depois eu fui para dela. Ah, eu me lembro. Eu estava na dela, depois eu estava lá na dela, na Marquês. Na Marquês de Herval. A minha ideia era sempre ficar lá. Nós não tinha musculação, ginástica também. Aí eu casei. Aí a minha ideia continua. Meu marido me apoiava sempre, até porque eu tenho esse problema circulatório, preciso me mexer. Só que as minhas gravidez eram de alto risco. Então eu não podia. Pela questão circulatória? Não se sabe. Não é pela questão circulatória. Foi feito vários exames e não teve comprovação. Esses períodos foram uma coisa assim que eu não parei, eu não me considero parei com a atividade física. Não, eu dei um tempo para a atividade para me recuperar e retomei. Aí quando eu retomei, já tínhamos a musculação e eu me joguei na musculação. Que engraçado isso, porque a gente percebe hoje em dia, desde que eu estou na academia, eu sinto uma certa resistência por parte das mulheres em fazer a musculação. Né? Em função, pelo menos, vamos dizer assim, talvez não essa juventude, não essa galera que está aí agora nas academias, mas, vamos dizer assim, a mulher de 40, 45 anos, 50 anos, ela tem uma certa resistência, ela acha chato a musculação. Né? E vocês, assim que apareceu a musculação, vocês entraram de cabeça nessa atividade. Né, que hoje é tida, é uma atividade clássica, né, tá comprovado os benefícios da musculação, certo? E que é, vamos dizer assim, a atividade mais relevante, ou a atividade que mais deve ser praticada para quem está entrando numa fase de envelhecimento. Exatamente. Porque a gente tem a sarcopenia, vai perdendo a musculatura, né, 1% do músculo por ano, né, tem esse sedentarismo. Lá no final, o que a gente vai precisar é de força. Né? Força para se levantar do chão, se cair, né? Força para carregar a sacola do supermercado, enfim. Né? E vocês entraram na musculação. O que chamou a atenção de vocês na musculação naquela época? Para mim foi um desafio. Eu sempre adorei atividade física, então foi aquele desafio de começar uma coisa nova, de mexer o músculo, deixar aquele corpo pesado, limitado e transformar num corpo que funciona, que tenha músculos, que tenha energia. Foi um prazer, eu adorei a musculação desde o início. Tu sentiu uma... Difícil dizer talvez hoje, né, Ana, mas tu sentiu assim uma melhora rápida, um desenvolvimento rápido, não da musculatura para ficar forte, músculo, mas assim, na força, na condição de aguentar o dia a dia, no subir uma escada, tu sentiu uma diferença, é uma coisa de sensação, né? Sentiu alguma sensação diferente depois de algum tempo com a musculação? Sim, a musculação para mim é fonte de energia. Para te ter ideia, há 35 anos eu tenho a musculatura toda definida. É verdade. O abdômen todo definido. É outra vida quando tu começa a praticar musculação. Claro, eu associava a musculação à natação, à corrida, ciclismo. Eu sempre pratiquei tudo. Mas a base para mim, para ter toda essa energia, essa força, é a musculação. E é uma atividade que, por muitos atletas, ela foi relevada, né? Então o cara praticava o vôlei, mas não praticava musculação, jogava basquete, mas não fazia musculação, triatleta, corredor, enfim. Hoje todos fazem musculação. Tem que haver esse momento, né, de, vamos dizer assim, de estímulo de força. Né? Teve uma época... O que para ti trouxe sensação, Ivone? A mesma da Ana. É aquela coisa da autonomia do corpo. O corpo se torna muito autônomo. Ele faz tudo. Pegar peso em casa. A minha casa tem 3 níveis. Então, são muitas escadas.
Eu toda a vida subi correndo, e até hoje eu subo correndo a escada às vezes. E sou criticada porque eu caí 2 vezes e rompi o manguito, rompi o tendão aqui do manguito, e aí foi um desastre. Tipo, né, sofri demais. Quem me recuperou foi um querido Rafael ali do Maurício, da Albert, o Rafael que me recuperou sem cirurgia. Então eu tenho movimentos bons ainda com esse ombro. Óbvio que não é o mesmo ombro mais, né? Então eu tive que dar uma segurada ali em termos de carga nos ombros. Mas agora eu já estou na fase de voltar. Eu já não tenho mais nada de dor. Mas voltando à musculação, Júnior, eu me achei na musculação. Me achei. Eu perdi massa magra em 2 oportunidades. A primeira foi quando eu corria 2 vezes por semana na pista da Unicinos. Nós tínhamos um grupinho, não vem o caso agora, as 2 que corriam comigo, mas eram 3, tá? Eu e mais 2. Nós íamos para lá e a gente fazia corrida mesmo. Aí eu comecei a perder massa. Comecei a ficar magra, aí eu disse, não, parei. Aí não corri mais. Aí só na esteira, de vez em quando, para manter o cardio, né? Mas enfim, não sou mais da corrida, não gosto muito mais de correr. Do aeróbico. O aeróbico, para mim, eu perco muito rápido, entendeu? Porque eu não suplemento, eu nunca suplementei muito, entendeu? A minha alimentação é boa, mas não faço suplementação. Então, quer dizer, aí chega um tempo que tu já não produz muita massa, né? E é o caso agora. Então, eu estou me mantendo, né? Me mantendo, porque eu fiz digamos, um check-up do meu corpo, que é aquela coisa lá de fazer as medições, aquilo, e eu estou muito bem para minha idade. Então, que nós não vamos revelar. Então. Não precisa, né, Júnior? Mas, enfim, é brincadeira. Mas, Júnior, assim, eu não me vejo mais sem a musculação. É o que eu mais gosto de fazer ali. E mobilidade, alongamento, que eu nunca perdi isso. Eu sempre tenho muita facilidade. Então, eu foco nesses 3 objetivos: mobilidade, alongamento e musculação. Perfeito, perfeito. Voltando um pouquinho para trás, aí é uma questão, uma curiosidade. Como é que era vocês entrando numa academia naquela época? Como é que era isso para a mulher? Como é que vocês eram vistas pelas amigas? Enfim, havia algum tipo de... aquele nariz meio torto, assim, vai entrar em academia, tinha alguma coisa nesse sentido, uma certa discriminação, não tinha nada disso, era tranquilo, porque aí depois eu quero passar para, e aí já podemos tocar aqui, a Ana comentou, eu comecei atividade física numa academia que tinha ali na Independência, só para mulheres. Sim, só para mulheres. Hoje a musculação é um ambiente homens e mulheres, normal, todo mundo junto, mas como é que era naquela época para você, assim? Olha, Júnior, para mim... Vocês enfrentaram algum tipo de obstáculo social, assim, para entrar na academia eu ou não? Eu não me lembro de evento nenhum, assim, que eu sentisse. Eu me lembro que as pessoas diziam, aonde que tu... O que faz lá? As pessoas não sabiam. Aí eu expliquei, movimentar o corpo? Tu vai movimentar o teu corpo, tu vai descobrir coisas do teu corpo. Aí a pessoa dizia, tá, mas com o quê? Com exercícios. Aí a gente não sabia explicar muito bem na época, né? Vai lá, vai conhecer. Eu incentivei muitas pessoas. A minha irmã, aquela que está comigo agora, Odete, ela foi para a academia na dela quando era ali em cima do Labirintos, na 1º de março. Então, olha quanto tempo. Nossa, muito. Tu tá entendendo? A dela passou por vários lugares, né? Então, assim, o nosso grupo na dela permanecia muito, assim, igual. Era, assim, por uns tempos, eram as mesmas pessoas. Começou a abrir quando as gurias começaram a fazer eventos. Que aí eu fiz com a Ana, que dá aula para tua mãe. A Ana, quando eles inauguraram a dela da São Joaquim, da São Joaquim. Não, desculpe, da Marquês Herval. Da Marquês. A dela do Marquês Herval. Eu e a Ana, e mais uma que também tinha uma mobilidade maravilhosa, nós fizemos uma apresentação de alongamento. Aí a Ana fez a gente se vestir, super especial, fizeram uma apresentação, era a inauguração. Então,
Eu me lembro, aí começou a chamar a gente. A Francisca, eu sou colega da Francisca desde aquela época, tu entende? Então a gente tem recordações muito boas dessa interação. Então eu não vi nunca problema com pessoas assim, achavam esquisito aquilo. Não, até eu ficava assim, é bom pro corpo, claro. Aí eu incentivei muitas pessoas a começar. Eu pergunto isso para vocês porque o meu primeiro podcast foi pela We Endurance, que era um canal meu. Eu fiz com o Fernando Fenteller. O Fernando Fenteller foi um grande triatleta aqui da cidade de São Leopoldo. O cara foi sensacional. E no nosso podcast ele revelou, Júnior, a gente correr na rua era coisa de maluco. Né? Passava o ônibus, os caras jogavam tudo em cima de nós, né? Hoje correr na rua é tranquilo, é normal, né? Eu fui correr ontem debaixo do trem, era 10 horas da noite, então bem tranquilo, né? Mas naquela época, para ele, né, já era uma coisa difícil. Por isso que eu pergunto se vocês tiveram algum tipo, não de discriminação, mas porque no final das contas vocês são pioneiras nessa coisa do fitness, né? A dela como proposta e vocês como demandando essa proposta. Exatamente. Né? Então, eu acho que vocês pegaram ali os primórdios de academia, dessa ideia de academia, da atividade física constante. Né? Então, vocês são realmente pioneiras, né? Então, não sei se vocês sofreram alguma coisa em relação a isso, não. Não. Perfeito. E até tinha, assim, tipo, um olhar assim, que bom, eu acho que eu vou fazer. Tipo assim... Vocês eu incentivei mais motivaram as pessoas do que comprar uma... Tanto é que virou, né? Virou febre. Em pouco tempo, né, Ana? Não demorou muito para virar febre de várias academias em São Leopoldo, né, em outras cidades, né? Aí começou a aparecer na mídia, começou a aparecer também, né? Novelas com... ou não é, Ana? Aí as pessoas começaram a gostar do exercício físico. Teve aquela fase também da aeróbica. Jenny Fonda? Jenny Fonda, maravilhosa, né? Fazia aquelas aulas em tape, né? Você podia comprar. Na dela eu participava das aulas. E como é que é o nome daquele professor lá de Porto Alegre? Tinha um professor de Porto Alegre que vinha aí. Que vinha aqui, que ele era E a aula do cara era sensacional. Fantástico. Tu te lembra, né? Eu não me lembro o nome. Eu não me lembro o nome. Se vir, eu vou te interromper. Me vem o Fumaça. Não era Fumaça. Não era Fumaça, não. Mas é outro. Mas que o cara era espetacular. Faz muito tempo. Faz muito tempo, então, né? Não me veio agora. Não vamos dizer quantos. Enfim. Mas enfim, vocês como pioneiras disso aí. Anchieta. Eu fiz muita aeróbica com Anchieta. Vinha de Porto Alegre. De Porto Alegre. E a gente se apresentava nos lugares aqui. Eu acho que ele dava aula na academia do Parque em Porto Alegre. Sim, e dava na dela. Ele vinha uma vez por semana, a gente não perdia aquela aula dele. Era fantástico, eu aprendi muito com ele. De movimento, entendeu? Ele era fantástico. Né? Tu não que pegou saudades, hein, Ivone? Não que pegou? Saudades. Peguei. Tu pegou, né? Sim, então. Sim, eu tava lá. Isso, tu já tava lá. Eu já tava Desculpe lá. o lapso. Não. Gente, e dentro ao longo desses anos todos que vocês estão aí, vamos dizer 30 anos que vocês estão dentro dessa atividade física, né? Mas... para nós não revelar nada aqui. Vamos deixar em 30 anos aí. Tá bom. Vocês passaram por diferentes momentos na vida de vocês. Houve algum momento em que vocês pararam a atividade física, sei lá, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, por uma situação particular que não precisa dizer o que foi, mas teve algum momento em que vocês pararam? Não, eu nunca parei. Só parei na pandemia. Só na pandemia? Só na pandemia. Até nas gravidezes eu fiz. Sim. O Serginho sabe. O Serginho sabe. Que ele, na época, ele já trabalhava na dela, ele era estagiário na dela. Entende? E ele me viu. Ele me viu com a minha bebê, a primeira, a Vanessa. Eu levava ela no Bebê Conforto e deixava ela, quando eu estava sem babá ou estava sem empregada, deixava ela lá no cantinho, ela ficava. E as gurias, a recepcionista me ajudava, as irmãs da Ana me ajudavam a cuidar dela, mas eu não parei. Que legal. Tu também não, Ana? Nunca parei, nem na pandemia. Eu fazia aula online em casa. Sim. Eu também fazia em casa.
Sim, não parar de se exercitar. Não. Eu parei nas gravidez, né? Pelo problema Óbvio que eu parei. Na do Júnior eu parei um parei. pouco. Na do Júnior eu parei porque nós não tínhamos aquela aula que nós tínhamos lá na clínica obstétrica. Tinha terminado a aula das gurias, que elas davam lá na É que eu gostaria de ter feito essas aulas, mas eu não pude fazer. Entendi. Eu tinha Por causa do teu problema. Em repouso. Entendi. Era orientação médica Era e ponto, orientação né? médica. Sim. Qualquer movimento podia romper a bolsa. Então, não tinha o que fazer. Sim, era gravidez de risco. De risco, não tinha o que aí fazer. não tinha como. Então, foi quando eu parei. Eu não vou dizer que parei. Eu dei uma pausa até estabilizar e retomei. A prioridade era outra naquele momento, né? Era o filho, Sim. Exato. Foi o único momento em que eu dei a pausa. Nunca pensar em desistir? Nunca. Nunca passou isso na cabeça? Pô, chega pra mim. Não, eu achei, tu sabes, tu acompanhou a doença do meu marido, né? Ali eu achei que eu ia fraquejar, mas mesmo muito abatida, muito triste, muito sofrida, eu ia. Tu te lembra que eu ia na academia, né? Ele me incentivava. Ele dizia, vai, não deixa de ir. Sim, ele entendia que isso te fazia bem, né, Ivone? Exato, ele disse assim, não muda a tua rotina. Eu fico bem aqui. Ele deixava o telefone do lado dele e eu ia para academia. Ia para casa, fazia o que eu tinha que fazer e no outro dia repetia. Foi sofrido? Foi. Mas aquele momento lá me tirava um pouco do sofrimento. Porque era um momento que eu dedicava para mim, entendeu? E aquilo me fortalecia, ao invés de qualquer outro sentimento. Eu não me arrependi de ter feito. Porque eu sabia o quanto eu precisava daquilo para não sucumbir ao sofrimento. Sim. Enfim, e foi só nesse momento que eu quase que parei, mas consegui. Eu ficava às vezes uns 2, 3 dias sem ir, mas aí eu recuperava na outra semana, enfim. Vocês têm algum tipo de rotina, por exemplo? No verão eu dou uma relaxada, dou uma descansada, no inverno eu paro, porque é muito frio, porque é muita chuva, como no dia de hoje. Eu tô perguntando isso porque, assim, eu vejo que o negócio de vocês, essa permanência de tantos anos na atividade física, ela tá muito mais... Ela não tá relacionada com motivação. Não. Não está relacionado com um objetivo específico, né? Vocês não treinam lá para ter performance, né? Como nós, por exemplo, temos alguns atletas que treinam conosco lá, já com uma idade mais avançada e que, por exemplo, o seu Eloy, né, que teve esse final de semana, ganhou 4 medalhas de ouro no Campeonato Master e bateu 2 recordes gaúchos, né, de natação. Então, assim, ele tem ali a busca pela performance. Vocês não têm essa busca pela performance, né? E não é uma motivação, é uma rotina. Aquilo faz parte da vida de vocês. É como comer, como dormir. Tem que estar lá fazendo essa rotina de treinar, né? Tem algum outro aspecto além do treinamento, a questão social, que para vocês é importante dentro da academia? Ou a academia vamos dizer assim, um meio social importante para vocês? Não só como um meio de treinamento, mas um local também de socialização? Pode responder. Eu não sei se a pergunta está clara. O que eu estou colocando é que não existe a questão motivação. Vocês não esperam a motivação para treinar. Não. Vamos treinar. A gente nasceu motivada. Nasceu mais motivado. ou menos isso. Com certeza. Eu digo porque, assim, eu, por exemplo, eu sou um cara não tão disciplinado assim. Eu preciso ter um objetivo. Se eu tiver um objetivo, eu tô treinando. Que para mim é a performance, né? Eu quero fazer uma prova aqui, uma prova lá. Mas eu não sou um cara tão constante como vocês, né? E vocês, me parece que não é motivação. Não. É uma questão de... Vocês não esperam por isso. Não. Né? Para aquele dia maravilhoso para ir lá e fazer. Hoje eu tô afim. Não, é todo dia. Óbvio que hoje, né, a gente vai mudando, digamos assim, o foco das coisas, né? Óbvio. Hoje eu tenho um foco também pela saúde. Porque tu sabes que hoje em dia não é mais, o médico não sugere que tu faças, ele prescreve agora, ele tem prescrição,
o Mundial da Saúde lá. Organização Mundial da A Saúde. Organização Mundial da Saúde caracterizou isso como prescrição. Essencial. Essencial. Então, eu tenho isso muito claro para mim. Porque eu não quero envelhecer doente. Envelhecer mesmo doente. Não quero. Eu quero permanecer como eu sou hoje. Funcional. Funcional. Para tudo. Para tudo. Então, para mim, esse é o meu, digamos assim, hoje... O teu objetivo. É o meu objetivo. Se é que precisa ter um objetivo, esse é o meu atualmente. Mas a motivação de estar lá pela questão social também é importante, pela convivência, os encontros que a gente faz na vida. Amizade. Né? Esses encontros assim que a gente ganha interagindo com pessoas é muito bom. É muito bom. É muito bom, né, Ana? E eu sou aquela pessoa da academia que eu gosto de todo mundo que está ali. Todo mundo eu curto, entendeu? Eu gosto de estar ali. É uma família. Eu vejo todo dia, oi, tudo bem? A gente sabe alguma coisa? Enfim, eu acho também que o social ali é importante. Sim, muito importante. Social a convivência. Importante. Vocês já estão numa fase que os filhos já saíram de casa. Sim. Né? Sim. Tu um pouco mais sozinha, sim. Né, Ivone? Sim. Então ali realmente é um ponto de encontro, né? Realmente é importante nesse momento, entendeu, Júnior? Porque quando tu perde aquela base, aquele companheirismo de 40 e poucos anos, imagina, de repente não tem mais. Aí tu diz assim, poxa, e agora? Os filhos têm suas vidas, são super presentes, são super queridos, estão sempre próximos a mim, mas têm as suas vidas. Então, eu tenho que fazer a minha agora da melhor forma. E eu estou conseguindo. Né, Ana? Com certeza. A gente conversa sobre isso, né, querida? Com certeza. Então, assim, dentro da nossa pauta aqui, tinha uma pergunta aqui, como é que o treino... Ele afeta a saúde mental de vocês, né? Mas eu acredito que isso já está respondido, né, Ana? Ajuda, né? Ajuda muito. Ajuda muito. Pela questão social, acho que também pela questão da hormonação. As mulheres têm essa questão também de passar pela menopausa, né? Que é um momento complicado para a mulher. Para mim não foi, Ju. Não foi? Não, eu passei pela menopausa, vida que segue... Eu também. Tudo certo. A única coisa que eu senti na menopausa, aquela coisa de calorões, de estresse, eu não tive. Não. Eu não tive. A minha disposição permaneceu. Sim. Permaneceu. A única coisa que às vezes eu me pegava sendo que eu não sou que é explosiva. Às vezes eu explodia com quem estava mais próximo. Sabe o tipo de uma irritaçãozinha? Foi a única coisa que eu me queixei para o meu gineco na época. Ele disse, Ivone dos Mares, o menor. Ele disse bem assim, segue firme, continua a tua academia. Que era o Dr. Carvalho. Tu conhece o Dr. Carvalho? Não. Ele era tu conhece ele, né? É um querido. Sim. Hermenegildo Carvalho. Melhor obstetra do mundo. Sabe? Guri, era assim, ó. Pensa num homem que era pai da gente. Ele foi, para mim, um grande médico. Então, eu me lembro dele. Ó, se ele ver esse podcast, ele vai saber. Ele me ajudou muito a criar meus filhos também. O Regis Porto, que foi o meu pediatra dos meus filhos. O Regis Porto, um querido também. Né? Querido. Que pessoa querida. Foi o meu pediatra. Olha só, Júlio. Exatamente. Escolheram o Campani. O Campani, isso. O Campani me assistiu na segunda cesárea porque o Regis estava viajando. E não, da do Júnior foi o Campani. Ele estava comigo na cesárea. Que foi nosso cliente, eu acho que, não sei se ele ainda está lá na academia, desculpa, eu posso estar cometendo uma gafe aqui. Eu nunca mais o vi. Não, mais, mas ele treinou conosco lá muitos anos na natação. Na natação, né? Isso, exatamente. Eu via ele lá. A mãe era do Einar. Olha. Do Einar, gostava do Einar. Do Einar, eu me lembro do Einar. Falava do... e falava do Schmidt, do Schmidtão, não sei. O prefeito? Sim. Não o Albrecht, Não, o Schmidt é outro. O Schmidt, médico. O médico. Médico, tá. de muitos anos atrás. Atendia a minha avó.
Não, Minha mãe esse eu não achava ele conheci. maravilhoso. Esse eu não conheço. Esse não é da minha época, Júnior. Não, a mãe pegou esse aí. Vocês, claro, vocês têm o ciclo social de vocês, assim. Tu comentaste da tua irmã, tá? Vocês conseguem notar uma diferença hoje entre vocês, assim, de disposição, de energia, de, vamos dizer assim, de saúde mental? Vocês conseguem encontrar uma diferença com pessoas da idade de vocês, do círculo social de vocês, que nunca praticaram uma atividade física? É nítido. Nítido. É nítido. É nítido. É impressionante. Eu tenho amigas que nunca praticaram atividade física, hoje obesas, completamente sedentárias, tomam remédio para pressão, diabetes. Então, eu tento motivar, vamos recomeçar, vamos continuar, vamos lá. Não tem disposição, não tem vontade. Eu não tenho tempo, hoje não dá porque está chovendo, hoje não dá porque está muito calor. Então, não. É uma diferença muito gritante. Muito gritante. São pessoas, poderíamos dizer que são pessoas que vão se apagando da vida. Exatamente. Querem ficar sentada em casa, olhando uma novela, vale a pena ver de novo. Exatamente. Coisas desse tipo. Ou fazer um hobby tipo crochê. Eu nunca fiz crochê na vida. Crochê, tricô. Entende? Crochê. Aí fica ali sentada. Não é eu. Entende, Júnior? E assim, eu tenho que estar girando o tempo inteiro. Aí eu não vejo mais televisão. Televisão para mim não existe. Terminou a televisão. Eu não consigo ficar sentada olhando uma TV. É engraçado isso. Não consigo. Também não. Se nós pegarmos pessoas, a maioria da geração de vocês é a TV, né? Esse não é o grande lazer, o grande esporte é a TV, né? Eu não consigo ficar sentada, Júnior, muito tempo. Eu tenho que... a hora que eu vou descansar é para dormir. Eu deito e durmo, entendeu? Sono perfeito. E eu durmo ali as minhas horas e não preciso de nada para estimular, de nada para... Não, eu vou lá e durmo. E eu atribuo isso à atividade física. Sim, com certeza. Porque como eu me movimento muito durante o dia, lá na academia e depois em casa, eu acho que o resultado é esse. É vontade de dormir. Aí eu durmo. Sim, dorme porque está realmente cansado. Precisa de uma regeneração, né? Isso. E claro que eu tenho alguns hobbies, né? Eu tenho alguns hobbies, mas não, assim, não é aquela coisa rotineira. Aquela coisa rotineira é o movimento. É, sim, sair, ir para cá, para lá, ajudar um, ajudar outro. Estou sempre assim. Vocês... Aí é curiosidade minha. Vocês pensam no fim? Passa pela cabeça de vocês hoje como será o meu fim? Desculpa, a pergunta não é uma pergunta para entender, senão para colocar vocês numa situação de, pô, tô velho e, enfim, tô mais próximo da morte ou do que do... Eu não penso no fim, eu juro pra ti. Eu não penso, Júnior. Eu falo... Desculpa, Ivone, te cortar, tá? Eu falo isso até porque eu tô com 55. Tô revelando aqui a minha idade para vocês. Mas tu não parece que tem 55? Meu Deus, eu te dava menos. Obrigado, meu anjo. Mas assim, eu sinto já a diferença. Né? E muito engraçado, esses dias eu fiz uma reflexão, né? E me fiz uma crítica. Eu digo, pô, cara, quantos livros tu tá lendo por ano? E eu pensei, puta, eu tô lendo um livro por ano. Então, se eu manter essa média, vamos dizer que eu vou, sei lá, até 80, cara, tu só tem mais 25 livros para ler. Quais são os próximos 25 livros que tu vai ler? Sério que tu pensou isso, Júnior? Pensei uma coisa, eu tô perguntando para vocês aí naquela nossa batida de confidencialidades, dessa nossa relação, dessa interação gostosa que a gente sempre teve, que, de novo, não é frequente, mas é qualificada, né? Muito. Então, eu também é a oportunidade de perguntar para vocês como é que é isso. Vocês pensam nesse fim? Claro, a Ivone comentou do falecimento do marido. Tem alguma perda que para vocês, que vocês dizem assim, perdi essa pessoa, no teu caso, pelo falecimento do teu marido, mas assim, vou perdendo os filhos, vou perdendo amigos, tem alguma coisa nessa linha? Não.
Que fantástico. Eu te afirmo Eu sofro toda a segurança. com o crescimento da minha filha, eu sofro muito. Não, tu sabes que os meus filhos já são adultos, casados, enfim, a gente conversa muito sobre isso. Sobre livros, eu tenho o mesmo problema, eu leio pouco. Por quê? Por causa da minha agitação. Eu atribuo a isso. Eu leio mais na praia, quando eu estou na praia eu leio mais. Mas, assim, a minha filha, ela tem metas de livros, de ler os livros, e ela cumpre aquelas metas. E ela sempre me diz, mãe... Ela é muito disciplinada, né, Muito disciplinada, muito. Ela compra os livros dela, ela tem aquele coisinha de, como é o Kindle? Kindle. Aí ela lê naquilo, aí ela me diz, compra um pra ti, mãe, tu vai ver que é melhor, não sei o quê. Tá. Minha filha, olha só. Aí eu sei que nisso eu estou errada. Tá? Eu deveria ler mais. Mas quanto a essa pergunta específica que tu fizeste, eu não penso no fim. Eu vivo o dia, Júlio. Eu vivo o dia e eu procuro viver aquele dia da melhor forma. Que legal. Eu não faço muito planos também. Não faço. Eu vivo o dia, óbvio que eu acompanho muito meus filhos, eu sou ligada a eles. Os medos eu tenho, confesso. Eu tenho medos, assim, medos de perdas, né? Mas eu não foco naquilo. Eu foco no que eu tenho que fazer aquele dia, o que eu tenho que demonstrar no dia. Muito prática. E vamos lá, vamos tocando a vida. Isso aí. Porque se eu for pensar como eu pensava quando meu esposo estava doente, eu sofri demais. Eu tentava visualizar o dia que eu não tivesse mais ele. E foi o meu erro. Eu não devia ter feito aquilo. Porque eu emagreci. Tu te lembra que eu emagreci, né? Muito. Nossa, definhou. Definhei. Aí aquilo me torturava. Tu entende? Aí agora eu resolvi. Eu não vou mais pensar no amanhã. Eu vou pensar hoje. Hoje eu vou fazer o meu melhor. Hoje eu vou dar tudo de mim. E o resto, Deus vai conduzir. Ajeitar. E tu, Ana? Não penso no fim. Eu planejo hoje, planejo amanhã, planejo viagem. Gosto muito de planejar viagem, de explorar esse mundão aí. Tem tanta coisa bacana, né? Muita coisa boa pra gente ver, mas pensar no fim, não. É bem que tu faz. Não penso no fim. Que conselho vocês dariam para essa juventude ou para essa mulher aí de 20, 30 anos que ainda não se movimentou? Qual o recado que vocês... Ou vamos dizer assim, qual é o legado, né? A partir do legado de vocês, então. Qual seria a orientação que vocês dariam para essas mulheres aí, né? Foco, disciplina, resistência, força, encarar uma musculação, que eu acho que é a base para te ter um fortalecimento para atividade, para a tua vida, para outras atividades, e não olhar o teu colega do lado, olhar para ti, para o teu corpo, te desafiar e pensar, fazer tudo da melhor forma possível, com uma boa orientação, de preferência numa academia muito boa, que tu te sinta em casa nela, e não parar nunca, tocar a vida. Toca a vida. Endosso, é a mesma coisa. Eu acho que a atividade física te dá muitos benefícios, além do prazer. Os benefícios físicos, realmente, de saúde. Eu vejo a minha saúde hoje, Júnior, assim, ó, não tenho nada. Tá detonando. Não, tô detonando. Assim, né? Vocês tipo, estão detonando. No bom sentido. Então é isso, eu acho que tem mais aqui. Tem oportunidade, aproveita ao máximo. Naquela oportunidade que tu tens de pagar uma boa academia, de ter um tempo disponível e segue. Não para. É um não tempo para si, né? Para si. Para si. Tô cuidando de mim. De mim. Teu momento. Teu né? momento. Teu momento. Que teu é momento. insubstituível. O teu corpo é teu. Tu tem que comandar o teu corpo. E aí, então, qual é o bom senso nisso? Se tu, começa, para. Como eu já vi N casos. As pessoas vão, eu vou ir. Aí tu incentiva. A pessoa vai. 2 meses, 3 meses, já não está mais. Aí eu fico pensando, qual é a razão que a pessoa deixou? Se isso aqui só traz benefício.
Porque tem exemplos. E o benefício, ele é conquistado a partir do momento que tu te mantens constante naquela atividade, né? Porque, não tem como... infelizmente, não adianta fazer 3 meses de academia e achar que os benefícios serão para o ano. Né? Então, no próximo verão eu começo tudo de novo. Não, cara, tem que manter ou tu vai perder. Assim, desculpe te interromper. Claro. Tu tá com um corpo pesado, limitado, aí tu vai para uma academia, aí tu começa a funcionar. E o que tu vê depois? Um corpo que funciona. Exato. Um corpo que tem mobilidade, que tem flexibilidade, que tu faz tudo. Exatamente. E é o que tu vai conseguir, mas não é de um dia para o outro. É um tempo que tu precisa para chegar lá. Exatamente, né? Tem um autor que diz que para você masterizar, vamos dizer assim, né? Para você atingir o seu melhor, você precisa de 10 mil horas. Então. Então, realmente, 10 mil horas é tempo. É tempo. Então, acho que fica muito claro para mim, assim, do recado de vocês, não é uma questão de tu atingir o corpo perfeito, de atingir o melhor corpo entre todos. Não. Tem a ver com saúde, de você se manter funcional, né? Seja lá até quando for, né? Mas você ter essa independência, essa autonomia, né? Que só a atividade física pode te dar. E isso depende de constância, né? Eu vejo que o americano fala muito consistency, né? Que é a consistência. Para mim, eu discordo um pouco da palavra. Para mim é constância, né? A constância frequência, tem mais a ver, né? Exato. Então, eu vejo que esse é o grande recado que fica para mim. Isso. Né? Pode ter certeza, Júnior. Dessa nossa conversa, né? Antes tu abordaste aquele lance assim, para no verão. Eu nunca paro no verão. Nem eu. Quando eu vou pra praia, eu acho uma academia. Lá em Santa Catarina. Eu tô sabendo. Então. Eu tô sabendo que nos traiu. Perguntei onde é que tá falando. Tá lá numa academia lá na praia. Na praia, te lembra? Sem vergonha. Então, mas é aquela história, né? Eu voltei ali. Então é só no verão que eu fico longe de você. Isso também. É engraçado tu trazer esse negócio do verão, Ivone. Quando nós entramos na Vitá, né, em 2 de janeiro de 2007, nós entramos lá. E uma das primeiras coisas que nós fizemos foi botar o ar-condicionado na musculação. Vocês lembram que não tinha? Eu me lembro. Aquilo foi Foi um diferencial. Foi um diferencial. Acho que nós somos uma das primeiras academias a botar ar-condicionado. Sim. E nós ali fomos pioneiros. E eu me lembro que teve um cara que entrou na sala e disse assim, se vocês botarem ar-condicionado aqui, eu vou embora. Sério? Eu lembro. Eu prefiro fazer apoio no asfalto quente, dizia o cara. Eu não acredito. Sim, eu lembro. E eu, pra mim, assim, eu digo, cara, eu olhei pra ele e disse, cara, então vai fazer o teu apoio no asfalto quente, mas nós vamos botar ar-condicionado. Sim, não me interessa não te perder, eu tenho certeza que nós vamos ganhar muito mais. Porque as academias também naquela época passavam por isso, né? Tu chegava o verão, as pessoas iam sair de férias. Era um horror. Muitas aulas eram canceladas, né? Não tinha aulas. E ali onde nós estávamos, um mosquito perto do Rio dos Sinos ali, nossa, aquilo no verão era horrível, né? Tinha aqueles ventiladores. E aquela ideia de que as academias bombam no verão, na verdade, naquela época, era quando não bombava. Porque era muito quente, as pessoas sumiam, saíam de férias para ir para a praia e sumiam. Me lembro que a gente eu contei, naquele primeiro mês de janeiro, eu contei 360 clientes ativos na academia. Eu digo, isso aqui 360 não vai. E aí foi que nós começamos a botar o ar-condicionado e, gente, não cancela nenhuma aula. Não. Isso. Então porque eles paravam em dezembro e voltavam com as aulas em março. Exatamente. Então nós vamos mostrar para as pessoas que a atividade física ela é contínua, deve ser contínua, e que tem que ser de dezembro a dezembro. Exatamente. Certo? Não vão parar 12 meses. Né? A solução está aqui. Pode ser que tenha menos pessoas, mas a solução está aqui esperando. Né? Então, essa foi também uma das alterações que a gente fez naquela época. Né? E foi a melhor, Júnior. O ar-condicionado fez um bem, né? Uma diferença. Porque o calor, ele te trava, né? Ele te trava. Quando tu começa a suar, tu já começa a perder a força, né, Ana? Tu já começa...
tu vai perdendo ali, né, líquido, e aí, por mais que tu reponha... Eu me lembro, na época que a dela não tinha ar-condicionado, era uma coisa horrorosa. A gente fazia esteira porque tinha que fazer, tá entendendo? Mas tu suava em bicas. E é muito ruim. É muito... É desagradável. Muito desagradável. É desagradável. Muito Então, desagradável. o evento ar-condicionado lá foi sensacional. Foi ótimo. Na sala de spinner, então, meu Deus. O que era aquilo? Era horrível de quente. Era muito calor. Mas a gente ia. Tu tava mais gerando desidratação ali, né? Do que qualquer outra coisa, né? Era desidratação na veia. O ar fez uma baita diferença. Gurias, uma coisa que a gente não comentou, estamos próximos aqui do final, mas também uma curiosidade, sou um cara bastante curioso. A questão da nutrição para vocês. Vocês veem isso como um grande diferencial, assim como é a atividade física? Ivone, tu mais ou menos já respondeu, né? Mas vocês enxergam a nutrição como um grande diferencial para vocês? Para ajudar. Para ajudar? Com certeza. Com certeza. Eu modifiquei ao longo desse tempo de academia, eu fui modificando completamente o meu cardápio do dia a dia. Eu fui modificando, né, Ana? A Ana também, a gente conversa sobre isso. Por quê, Júnior? Porque tu vai vendo, e até as informações que hoje se tem acesso pela internet, né? Tu tem muita informação do que é bom. Eu fui várias vezes em nutricionistas que adequaram o meu cardápio, e aí eu segui. Hoje é automático. Tu entende? Tem coisas que eu não como mais há muito tempo, né? Uma época eu fiquei 2 anos sem botar um tipo de doce na boca. Foi assim, tempo da Vitá. Eu não botei um tipo de doce na boca. Nada. E aí, óbvio que o meu corpo sentiu, né? Aí eu comecei com mais proteína, fui adequando. Fui substituindo. O carbo mais por Exato. proteína. E hoje tá tranquilo para mim. Óbvio que tem as exceções, às vezes alguém te oferece uma coisa numa festa, tu prova. Que isso também é importante, né? A gente tem que ter uma certa flexibilidade também, né? Nada uma hora, radical. por que não tomar um vinho? Por que não comer um doce? Enfim, a vida... Eu tomo vinho, eu gosto de vinho, eu tomo, mas tudo com uma certa tranquilidade, porque faz parte... Nada exagerado. Nada exagerado. Tudo equilibrado. Tudo equilibrado. Mas a nutrição tem um papel muito grande aí para digamos, o corpo ter as respostas que o exercício quer que tu tenha, né? O exercício tu faz ali... Ele vai demandar. Vai demandar, exatamente. Nutrientes. Exatamente. Aí tu precisa repor um pouco. Daí a Ana faz direitinho, né, Ana? Sim, perfeito. Tu toma algum suplemento, Ana? Sim. Ela toma. Eu tomo creatina, whey, colágeno. Eu nunca tomei whey. Começando por aí, eu nunca tomei whey. Eu comecei o whey agora depois do acidente que eu fraturei a coluna. Aí foi indicação do ortopedista tomar o whey. E tomar creatina. E os colágenos. Colágeno eu tomo. Colágeno e creatina eu tomo. Mas o whey eu nunca me chamou a atenção, sabe? A nutricionista me receitou um tempo atrás. Eu agora tenho que ir de novo, porque já faz mais de 1 ano e meio que eu não vou. Eu vou ir de novo nela. Vamos ver se de repente eu tomo. Eu tenho uma situação que volta e meia aparece lá na mesa do escritório, Ivone, que é o magnésio. E o magnésio. E a mãe assim, tu transformou a mãe. A mãe tinha uma dor no pescoço, assim, uma coisa horrível. Ela me falou. E ela diz sempre que foi por causa da Ivone. Por causa da Ivone. Quando a Ivone me receitou o magnésio, ela toma aquele magnésio PA, né? O cloreto de magnésio, né? E ela segue religiosamente essa rotina todo dia de manhã, todo dia antes de dormir. Ela sempre me agradece. Sempre te agradece por isso. Porque eu fiz isso, né, Júlio? Uma época que eu andava a época que eu fraturei o meu ombro, a época que eu andava, assim, com dores. Algumas dores. E aí eu fui pesquisar sobre o magnésio. Aí eu disse, vou começar a tomar. E comecei a tomar. Tomo até hoje. Entendeu? Então, eu não tenho dores no corpo. Dores são raras. Só quando eu exagero no ombro, que é o machucado, que às vezes me dá. Mas o resto, eu não tenho. E eu me equilibrei. Assim, a minha saúde se equilibrou desde então.
Entendo. E a tua mãe é uma prova, né? É uma Porque prova. A ela mãe fisicamente está fala, bem também, muito bem. Ela sempre fala, a Ivone não... Uhum. Ai, minha vida, minha querida. Ela é um amor. Ela Eu é um amo amor, ela. a Miriam. Eu amo ela, porque ela é assim, o carinho em vida. Para Isso mim ela é Sim. muito querida. E vocês são um carinho mesmo, nas A nossas nossa vidas academia também. é uma família, né? Sim. É uma família. A isso gente, aí. eu não me vejo em outro lugar. Eu também. Entende? Eu não me vejo. Por isso que como eu te falo... E eu não vejo vocês em outro lugar. Não, então. Nós vamos ficar lá. Nós vamos aqui fazer algumas ameaças Sim. pós o episódio. Você não pode ir embora de lá. É. Não, gente, mas assim, como eu disse na abertura, vocês são pessoas muito especiais para a academia, né? E para mim, né? De novo, não somos íntimos, né? Mas temos ali os nossos momentos de confidencialidades, Isso. né? O que é muito legal, é muito bom. E eu gostaria de agradecer a vocês do fundo do meu coração, eu né? que agradeço. Por essa disponibilidade, por essa disposição de vir aqui participar desse nosso projeto, BS Voz aí. Esperamos que tenha vida longa também, assim, Vai ter, como né? nós todos aqui Vai temos, né? E então eu agradeço muito a vocês, eu tenho muito carinho por vocês duas, né? E foi muito legal que eu tive essa ideia, e eu não sei se eu falei primeiro com a Ivone ou com a tu falou Ana. primeiro. Acho que vai. Pra mim, E tu aí falou primeiro. depois, aquele dia que estavam vocês duas lá, eu disse, pá, vamos conectar as duas, porque o perfil é muito parecido, né? Pra gente trazer esse me tema. falado uma semana ou duas antes, lembra? Isso. E eu fico à disposição, Júnior, vai ser um prazer. Que legal. E foi muito bom, Júnior, eu também te agradeço muito. Foi assim, falar da gente às vezes não é fácil, né, Ana? Não. Mas fluiu, né? Fluiu. Eu Foi amei. muito bom. Que legal. Então, meus amigos, assim nós terminamos o nosso episódio número 2 do BS Voz. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado às nossas convidadas maravilhosas, minhas queridas aqui, a Ana Hoffman e a Ivone Fernandes. E até a próxima.